E aí, pessoal, no vídeo de hoje vamos continuar a série do Vega Responde, uma das séries aqui do canal, onde eu seleciono alguns comentários e respondo eles em vídeo, no formato um pouquinho diferente. Eu selecionei algumas perguntas que vocês mandaram tanto no vídeo passado quanto numa postagem que eu fiz na aba da comunidade, e partiu responder alguns comentários. E vamos começar com a pergunta do Sai do MEI, saio para você, sai do MEI. Por que é tão difícil de desbloquear o bootloader de aparelhos com processador Unisoc? Ótima pergunta! E realmente, a maioria dos dispositivos com socket Unisoc podem ser meio complicados de desbloquear o bootloader. Isso acontece porque a implementação de desbloqueio padrão que foi implementada pelo pessoal da Unisoc é um desbloqueio de bootloader, assim, que não é muito convencional para o usuário final. Para facilitar o entendimento das coisas, vamos falar sobre o desbloqueio de bootloader padrão da Unisoc. Vamos falar que de uma maneira bem resumida, sem entrar em muitos detalhes, para facilitar as coisas. Basicamente, você pega o dispositivo, entra com o aparelho no modo fastboot. Lá no modo fastboot roda um comando para pegar o código de desbloqueio do dispositivo, código de desbloqueio entre aspas, que lá é chamado de outra coisa, acho que é chamado de token identificador, alguma coisa assim. Mas para facilitar, basicamente tem que pegar o código de desbloqueio. Aí com esse código de desbloqueio, você tem que passar esse código numa ferramenta, um programa, e essa ferramenta ela vai gerar um arquivo de desbloqueio, e esse arquivo de desbloqueio pode ser utilizado para desbloquear o bootloader do seu dispositivo. Só que tem um pequeno probleminha. Acontece que essa ferramenta, esse programa que gera o arquivo de desbloqueio do bootloader, ela precisa de duas coisas para poder funcionar. A primeira é algo fácil, é o core desbloqueio, é o token identificador. Só que a segunda coisa é meio complicadinha, que é uma chave privada. Normalmente, na maior parte das vezes, é a chave privada no qual o software que está rodando no dispositivo foi assinada, e essa chave privada ela é algo feito de uso privado para fabricante. Não é algo que a fabricante pode sair disponibilizando, porque dependendo tanto do sistema quanto os aplicativos rodando naquele sistema podem ter sido assinados com essa chave, né, com essa chave privada. E por conta disso, essa chave privada não é algo que a fabricante pode ou não é o que a fabricante deveria disponibilizar. E isso que é o complicado. Você precisa de duas coisas para desbloquear o bootloader na implementação padrão: o código de desbloqueio, o token identificador, e essa chave privada. E a chave privada é onde fica complicado. É algo que, sem essa chave privada, você não vai conseguir gerar o arquivo de desbloqueio do bootloader. E é por isso que pode ser meio complicado desbloquear o bootloader de dispositivos com socket da Unisoc. A maioria dos dispositivos com socket da Unisoc são desbloqueáveis, mas sem a chave privada fica meio complicado. Existem dispositivos com Unisoc que a fabricante troca as implementações padrões do bootloader, o que é bem interessante. Se eu não me engano, dispositivos da Samsung possuem uma implementação de bootloader diferente, tem aquele modo download e tal, as coisas se flasham pelo Odin, né? Creio eu que Samsung você deve conseguir desbloquear mesmo, ou desbloquear o bootloader mesmo com o socket da Unisoc. Creio que deve dar certo. Deve existir outras fabricantes que mexeram nessa implementação padrão da Unisoc para ter alguma maneira de desbloquear o bootloader diferente. Devem existir casos. E existem dispositivos com Unisoc que são desbloqueáveis e que você consegue desbloquear sem precisar necessariamente dessa chave privada. E também tem a chave privada padrão da Unisoc, se não me engano. A chave padrão você consegue achar pela internet. Tem alguns dispositivos que foram assinados com a chave padrão e depende, dá para desbloquear também utilizando essa chave privada padrão, mas a maioria dos dispositivos com Unisoc, os mais modernos e que a fabricante não mexeu na implementação do bootloader, utiliza a implementação padrão de bootloader da Unisoc, sem a chave privada, é meio complicado.
São aparelhos desbloqueáveis, mas que sem a chave privada, sendo realista, não tem muito o que fazer. Apesar desse desbloqueio de bootloader não ser muito conveniente para o usuário final, bem que as fabricantes poderiam resolver esse problema, mas creio que não é algo assim que tenha uma atenção das fabricantes nesse assunto. Mas você pega, por exemplo, a Motorola. Quando você vai desbloquear um dispositivo da Motorola, você pega lá o código de desbloqueio, roda o comando fastboot, pega esse código e coloca lá no site da Motorola, e o site da Motorola gera para você um código de desbloqueio para você desbloquear o dispositivo. Fabricantes poderiam fazer um serviço assim, onde o usuário vai lá, gera um código de desbloqueio do seu dispositivo com o Unisoc, pega esse código, entra no site da fabricante ou com uma seção para desbloquear o bootloader no site da fabricante, especifica lá o código e a fabricante roda internamente essa ferramenta junto com a chave privada que eles possuem e esse código que foi formado pelo usuário, gerava o arquivo de desbloqueio e mandava para o usuário. É algo assim, a implementação padrão, ela é totalmente funcional, só que para ficar interessante para o usuário final poder utilizar, a fabricante teria que criar algum serviço de desbloqueio de bootloader para possibilitar isso, mas a maioria das fabricantes não fazem isso. Mas esse procedimento seria o processo de desbloqueio de bootloader intencionado. A implementação que foi implementada pelo pessoal da Unisoc, mas você sabe como são o pessoal e existem aí na comunidade maneiras alternativas de desbloquear o bootloader de dispositivos da Unisoc. Não são ferramentas que suportam todos os sockets, tem que ver, dependendo, tem um socket que suporta, outro que não suporta, mas existem alguns métodos de desbloqueio alternativo e é isso. Por isso que é meio complicado desbloquear o bootloader de dispositivos da Unisoc. Acho que deu para entender. Talvez eu grave um vídeo específico aqui no canal comentando só sobre esse assunto. E partiu para a próxima pergunta. Pergunta do Carlos Augusto. Saiu para você, Carlos Augusto. Seu celular de uso pessoal está com alguma custom? Você gosta mais das custom atuais ou prefere as antigas, como a RR, por exemplo? O pessoal que não sabe o que é a RR, se não me engano, é a Resurrection Remix, uma ROM aí antiguinha já. Atualmente, o meu dispositivo principal, que eu utilizo no dia a dia, é um Xiaomi 12T Pro, e eu estou utilizando nele uma versão personalizada da Lineage OS. É uma versão que eu mesmo compilo, é uma versão que eu pego as alterações que eu gosto e aplico diretamente na Source e faço uma compilação especificamente para o meu aparelho. Então, é uma versão personalizada da Lineage OS. Agora, a outra parte aqui da pergunta, deixa eu ver aqui rapidinho. Se você gosta das ROMs atuais ou das antigas. Olha, antigamente tinha bastante custom ROM. Apesar de que hoje também tem, né? Mas realmente não sei. Eu curtia bastante a CyanogenMod Mod das antigas, que tinha lá o motor de temas. O motor de temas da CyanogenMod Mod era bem top. Mas hoje até que tem bastante opções também. Hoje também tem bastante custom que muda bastante coisa na interface, né? Dependendo do mudo do estilo da barra de acesso rápido, do aplicativo de configurações. Antigamente não era assim tão comum ver custom ROMs com com grandes mudanças, né? Nessa parte da interface, mas as interfaces eram diferentes naquela época. Você pega, por exemplo, a MIUI, tinha aqueles ícones meio diferentões. Você tinha, como chama a interface da Samsung? Como chama? Você tinha lá caramba, a TouchWiz, que era bem diferentona. As coisas mudaram bastante. Era uma interface com um design mais, entre aspas, extravagante. Hoje os designs são mais limpos, ou no mínimo tende a ser mais limpo, mais reto, não vou saber falar o certo, mais flat, né? Mas realmente não sou assim de. ah, Antigamente tinha custom ROMs melhores, hoje nem tanto.
mudaram as coisas, mas creio eu que ainda tem diversas custom ROMs, tem o pessoal que curte customizar as coisas, vai optar por tal custom, tem o pessoal que prefere algo mais simples, dependendo do que é aquela base CAF, CLO, vai para uma custom ROM com bases daí, para uma AOSPA da vida. É, varia, né? Aí vai de cada um. É uma ótima pergunta, mas realmente não sei qual que se eu prefiro as atuais ou as mais antigas. Mas coloca nos comentários quais custom vocês preferem. As mais antigas ou as de hoje, as atuais? É, e você mencionou a RR. Saudades da RR, já utilizei ela por muito tempo nos meus dispositivos antigos, na época aí no Moto G, grande custom ROM, mas creio eu que já foi descontinuada. E vamos para a próxima pergunta. Pergunta do Gambiarra e Comp. Acho assim que fala. Sai para você, Gambiarra e Comp. Como foi o seu primeiro contato com root, TWRP e modificações em geral? Olha, o meu primeiro contato, se eu não me engano, eu acho que eu fui lá pela sexta série, sétima série, não vou lembrar o certo, alguma coisa assim. Tinha um amigo meu que tava lá com o Galaxy Ace e tinha colocado. Não lembro se era Custom 11, tinha feito root, realmente não lembro. Mas eu lembro que ele fez uma modificação no dispositivo e eu achei aquilo lá, assim, incrível. Eu falei, nossa, eu preciso fazer no meu. Eu tava com Galaxy Y, na época fiz root, depois customizei o software, instalei Custom ROM. Naquela época eu tinha instalado, eu lembro da Custom ROM até hoje. Era uma tal de Hyperion, se não me engano, era uma versão customizada da Stock. E foi assim que foi o meu primeiro contato. Aí você comentou WRP. Na minha época, meu amigo, na minha época, TWRP era outro. Era o Clockwork Mod Recovery. Era um recovery diferente. Era um recovery que não tinha toque na tela. Você só usava assim os botões do dispositivo. E era um recoveryzinho até que bem decente. Aí mais pra frente apareceu aquele Fuse Touch Recovery, que já era meio que um CWM, né? Um Clockwork Mod Recovery com toque na tela, aquele Fuse Touch Recovery, Fuse Recovery, não vou lembrar o certo. Aí depois, né? Não sei se foi depois ou entre essa época, veio o TWRP. TWRP dominou aí os recoveries no mundo aí dos pessoal que customizavam o dispositivo. E hoje temos diversos recoveries, a Orange Fox, tem os recoveries das ROMs que a gente costuma utilizar, depois você instala uma Lineage OS, já vem com o recovery da Lineage e assim vai indo. E assim, nessa época, se não me engano, época aí do Android 2.2, 2.3, até versões mais recentes, você não conseguia fazer muita coisa sem root. Depois você comprava um dispositivo, igual eu falei que o Galaxy Y. Galaxy Y, eu acho que não lembro quando já mais ou menos tinha, mas não tinha muito e não dá para você instalar muitos aplicativos. Depois instalava 3, 4 aplicativos, já enchia a memória. Aí você tinha que fazer root para utilizar parte do cartão de memória como armazenamento interno para conseguir instalar mais apps. Para mexer nos gráficos de alguns jogos, tinha que utilizar lá o. Como chama? É o Shine 3D. Então, assim, naquela época lá, as customizações eram meio que necessárias, muitas das vezes, para conseguir aproveitar melhor o dispositivo. Muitos recursos o Android não tinha e você tinha que fazer root para conseguir aproveitar melhor o aparelho. Mas nos dias de hoje, a maioria dos dispositivos já roda uma versão moderna do Android, já trazem diversos recursos e diversas funções, e por conta disso, muita gente acaba não optando mais por fazer root, por customizar o aparelho, porque o dispositivo já entrega tudo que o usuário precisa, que o usuário espera, e, né, é por conta disso que talvez o root, talvez as customizações tenham ficado menos populares se você compara com essa época mais antiguinha. Um dos únicos recursos que a gente tinha naquela época e que ainda não está presente no Android nos dias de hoje, no mínimo na maioria dos aparelhos, é o backup de aplicativos e os dados. Lá naquela época a gente utilizava o Titanium Backup. Hoje, se você quer fazer o backup de aplicativo e data na maioria dos aparelhos, você tem que fazer root também, né?
E vamos para a pergunta do Arthur Silva. Saiu para você, Arthur Silva. Celulares chineses coletam dados pessoais? Olha, Arthur, falar que celulares chineses coletam dados é uma pergunta muito, vamos dizer assim, muito complexa, porque o que é coletar dados e o que é considerado coleta de dados? Se você fala que, por exemplo, coleta de dados de maneira geral, qualquer dado, todos os dispositivos hoje em dia possuem algum termo que você aceita que coleta algum tipo de dado. Você pega o dispositivo novo, tira da caixa, aparece lá para fazer a configuração inicial. Você faz lá a configuração inicial, aparece diversos botãozinhos que é de termos de uso, de política de privacidade. E normalmente lá tem as cláusulas que falam os dados que podem ser coletados pela fabricante, dependendo pelos serviços que vierem incluídos naquele dispositivo. Quando você instala um app, pega a Play Store, por exemplo, você instala um aplicativo na Play Store, desce lá a página do item da Play Store, vai descer na página, lá aparece os dados que aquele aplicativo coleta, porque aplicativos também podem coletar dados. Então, assim, se você falar coletar dados de maneira geral, assim, qualquer tipo de coleta, olha, nos dias de hoje, com a ciência do usuário final, a maioria dos dispositivos e aplicativos fazem algum tipo de coleta de dados. Isso, é claro, independentemente do celular ser chinês ou não ser. Agora, se os dados que estão sendo coletados são sendo coletados de maneira correta, se estão sendo coletados de maneira indevida, aí vai saber, é algo que tem que ver, teria que ler os termos de uso, teria que ler a política de privacidade, teria que investigar o comportamento do dispositivo para saber se está sendo algum tipo de coleta indevida, teria que ver aí diversos detalhes. Uma coleta de dados indevida já é, assim, um assunto totalmente diferente e é algo que tem que ser analisado. E para finalizar o vídeo, vamos para a pergunta do GNSS Store. Acho que é assim que fala. Só é para você, GNSS Store. É possível portar algumas features e design de um Android para o outro? Exemplo, portar AQS, portar a barra de acesso rápido, portar a central de controle do Android 12 no Android 11 ou 10, o launch do Android 12 para o Android 11 ou 10 e assim vai indo. E se tiver, é possível trazer essa função através de um módulo que modifica isso? É possível trazer alterações de uma versão mais recente do Android numa versão mais antiga? Isso daí já acontece, mas não acontece para a parte de design, a parte da interface. Acontece com patches de segurança. Quando lança um patch de segurança, você percebe que esse patch ele pode ser implementado numa versão mais recente do Android e ele vai chegar para versões mais antigas que ainda são suportadas. Então, é possível trazer recursos, trazer alterações de versões mais recentes do Android para versões mais antigas? Sim, é possível e é algo que acontece com atualizações de segurança e com alguma outra coisinha ou outra, uma correção de bug. Mas uma correção de bug que afeta diversas versões, pode ser uma correção que chega na versão mais recente do Android, que acaba sendo, o pessoal fala, né, de backport, ser corrigida para as versões anteriores, que ainda são suportadas. Mas essa parte da interface é meio complicada, essa parte do launch pode ser meio complicada. Sempre você quer trazer a barra de acesso rápido do Android 12 para o Android 11 para o Android 10. Olha, a barra de acesso rápido do Android 12, ela sofreu bastante alterações, se você compara com o Android 11 e o Android 10. E trazer essa barra de acesso rápido do Android 12 pro 11 pro 10 é possível? Eu não analisei o código, não vi como que é lá, mas eu posso falar para você que existe a possibilidade? Existe. Talvez seja muito difícil? Sim. Você vai ter que escrever muito código para conseguir fazer com que uma peça se encaixe na outra. Mas é possível? Creio que sim. Só que o cara tem que manjar bastante da interface do sistema. Creio que essa parte aí é escrita em Java, então o cara teria que manjar bastante de Java para conseguir
colar, adaptar uma peça na outra. Então, é possível? Olha, existe a possibilidade, mas alterações grandes, como uma barra de acesso rápido, dependendo um launcher, outras que são assim mais grandes, mais massivas, existe a possibilidade? Sim, existe, mas é meio complicado. Quando eu falo complicado, é que não dá para tipo só pegar a barra de acesso rápido do Android 12, pegar os arquivos, alguns arquivos da base do Android 12 e colar esses arquivos diretamente na barra de acesso rápido do Android 11, Android 10, porque não vai funcionar. Você não pode só pegar o arquivo da interface do sistema, o aplicativo da interface do sistema, copiar do Android 12 pro 11 ou versões mais antigas. Fazer isso não é o suficiente, porque muitas coisas mudaram. É algo que é necessário ter conhecimento do código-fonte, é algo que requer uma compilação daquele componente do Android. Não é algo fácil de fazer. Agora, se é possível trazer isso com um módulo, é algo que tem que ver. Depende do que foi feito, das alterações que foram feitas no código-fonte. Dependendo, talvez seja possível. Dependendo, não dá. E pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não deu para responder todas as perguntas. Tiveram diversas perguntas. Vou pegar as perguntas lá do vídeo passado. E também peguei algumas perguntas da postagem da comunidade que eu fiz, pedindo o pessoal mandar as dúvidas e tal. E não deu para responder todas, porque foram diversas perguntas. O vídeo vai ficar gigantesco para responder todas. Mas, de qualquer maneira, valeu para você que mandou sua pergunta, que mandou seu comentário. Valeu mesmo. Eu vou tentar responder alguma dessas perguntas pelos comentários do próprio YouTube. Mas valeu para você que participou, que mandou sua dúvida, seu comentário. E é isso. Coloque nos comentários o que você achou do vídeo. Eu também coloco nos comentários dúvidas, perguntas, dependendo. No próximo vídeo, respondendo comentários, eu posso selecionar algumas perguntas desse vídeo aqui e responder elas em vídeo. Então, deixa sua dúvida, deixa sua pergunta, dependendo da sua pergunta, pode ser selecionada. Fiquem livres para comentar, deixe o like e se inscrevam no canal para não perderem os próximos vídeos. Aqui tem vários vídeos mandando de Android, então inscreva para você não perder. E é isso, bye bye.